Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. O que eu vou trazer aqui hoje é uma coisa que não é desconhecida, é uma coisa que está sempre chamando a atenção, né? Sempre o pastor está falando, vem outro, fala também. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre renova. Mas depende de cada um de nós, né? A palavra de Deus renovar. E é apenas um versículo que eu vou ler ali, 2 Crônicas 7:14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação. Que nós podemos, né, buscar a face do Senhor cada dia e saber que o Senhor é Deus. E nós sabemos que, aqui em Crônicas, nós sabemos que Salomão estava orando ali no capítulo 6, 2 Crônicas. Ele preparou o templo para ali buscar a presença de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que, quando clamamos, Ele está atento a ouvir nosso clamor. E Salomão, ele foi uma pessoa que buscou a Deus. E ele não pensou só nele. Ele, além de fazer o templo, que naquela época tinha que ter um lugar reservado para as pessoas ir ali levar animais para o sacrifício, pelos seus pecados. E Salomão ali, ele teve essa responsabilidade de buscar a Deus, fazer o templo para aquele povo. E ao orar, ele pediu ao Senhor não só por ele, mas pelo povo. E nós sabemos que Deus, ele atende, e Deus ouviu a oração ali de Salomão. Eu estou trocando aqui. Nós vemos que Deus, ele quer uma igreja avivada. Às vezes nós pensamos que quando nós queremos um avivamento é quando a igreja pula, né? Está vibrando, está ali naquele, né, euforia. Mas Deus quer um avivamento em nós. E nós sabemos que, agora mesmo eu estava lembrando, no tempo da marcha, todo mundo para ali na rua, vai parando e vai orando pelas nações. E nós sabemos, mesmo em tempo de crise, quando Salomão ali orando e pedindo a Deus, mesmo que vinha essas crises, mas Deus fosse ali com aquele povo de Israel. E todo mundo para orar pela nação, para Deus transformar a nação. E nós sabemos que, mesmo em tempo de crise da economia social, com os malfeitores da corrupção sendo exposto diariamente, é comum ver os pastores orar pela nação. Mas nós vemos que Deus, ele não quer só que um pastor fique orando pela nação, é toda a igreja. Ele quer uma igreja avivada. Naquele tempo o povo vinha, Deus vinha para falar com o seu povo. Hoje nós temos acesso direto a Deus. E nós cada dia temos que buscar o Senhor, a sua presença. E eu ali ouvindo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele alerta que Deus não agirá na sociedade antes de terminar a restauração da igreja. E quando nós falamos em restauração da igreja, Deus fala de o quê? De arrependimento. Ali falou bem claro, se humilhar, né, e me buscar a minha face, eu sararei a nação, a sua terra. Então nós precisamos de o quê? De arrependimento. A igreja precisa de arrependimento. Não é apenas nós estar fazendo assim, um tipo de ritual. Vim aqui, adora a Deus, ouve a palavra, mas nós temos que partir de nós, a igreja, buscar a face do Senhor, para que venha um avivamento. E nós sabemos que Salomão, ao terminar ali o templo, o fogo desceu, como foi no versículo 7, no começo, nós por lá, a gente vê que o fogo ali desceu.
E muitas vezes nós falamos assim, mas a igreja está fria, a igreja está... Muitos saem dessa forma. Culpado é o irmão fulano. Não é o pastor, não. Somos nós. E nós temos que buscar. Então, baseado na Bíblia, 2 Crônicas 7 afirma que precisa atentar para a vontade do Pai em relação à proposta e à experiência profunda, gloriosa, da qual se trata o Evangelho. Então, cada dia nós temos que buscar o avivamento do Senhor. Cada dia buscar a presença de Deus em oração. Não é só chegar aqui e orar, que hoje nós pedimos, mas nós não derrama na presença do Senhor. Salomão ali se derramou na presença do Senhor. Ele não pensou só nele. Ele não foi uma pessoa orgulhosa. Ele pensou na nação, naquele povo. E Deus ouviu. Será que nós somos diferentes? Não. São as mesmas, da mesma forma. Nós temos que buscar o Senhor, se derramar. Então, nesse texto que lemos, podemos ver que Deus faz uma aliança com o homem, de acordo com o seu proceder. No caso, o Senhor estava fazendo um pacto com Salomão. E ele apareceu a Salomão e falou que estava ali, que ouviu a sua oração. Da mesma forma somos nós. Se nós se humilhar na presença de Deus, perdoar a igreja, que a igreja precisa de perdão. Às vezes nós falamos assim, mas o irmão fulano me machucou. Mas nós precisamos perdoar o irmão fulano. Mesmo que a pessoa foi o errado, precisa de perdão. E para Deus operar, nós precisamos liberar o perdão. Devemos lembrar que Salomão estava fazendo uma oração para que Deus abençoasse a construção do templo. Então nós lembramos que Salomão estava ali trabalhando na obra do Senhor, fazendo esse templo para que o povo vinsse ali. E ali eu não guardei quantos mil, mas foi muita gente ali, levando os animais para ser sacrificado. Nós hoje não precisamos levar animal nenhum. Nós que temos que se humilhar, pedir perdão para que Deus venha operar em nossas vidas. Então, pela segunda vez, o Senhor aparece ao rei. E na primeira vez, Salomão faz um pedido para si e para o seu reino. Uma promessa é dada a todo o povo de Israel. E lendo o texto, quando o povo de Israel vê ali Salomão ali na presença de Deus, todos se ali renderam aos pés do Senhor. Então todos ali. E nós vemos que nós somos um povo de Deus. E aqui quando ele fala, Deus fala com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E muitas vezes nós falamos assim: mas eu não peco. Todo momento nós pecamos. Outro dia o pastor falou que até quando nós estamos orando, vem um pensamento, o que acontece? Pecamos. Então o tempo todo nós pecamos. Mas nós temos que pedir perdão. Mas não é só chegar a pedir perdão ao Senhor, aquela pessoa que às vezes você ofendeu, ou às vezes a pessoa que lhe ofendeu. É vice-versa. Mas tem que partir de nós. E mesmo sendo um povo de Deus, nós podemos realmente nos afastar da intimidade de Deus. Nessa hora, Deus precisa nos disciplinar para voltarmos para Ele. O que aconteceu com a irmã, que acabou de dar aqui um testemunho, né? Ela, por causa do trabalho, ela se afastou um pouquinho de Deus. Deus deu uma disciplina para a irmã. E então, às vezes, nós passamos por algo sem saber o que. É nós que precisamos chegar à presença de Deus. Nós sabemos que cada momento que nós buscamos o Senhor, que nós oramos, Deus trabalha em nossas vidas. Mas às vezes nós ficamos anos, eu já vi irmão falar que até 40 anos para a pessoa se converter, se pedir um perdão. A pessoa louva, a pessoa prega,
Outro dia eu estava vendo um testemunho de uma irmã dessa forma. Ela é uma pessoa que já está com parece que quase 80 anos. E aconteceu algo na vida dela e foi muito difícil para ela. Que a mãe, foi por causa da mãe, né? Que aconteceu os acontecimentos. E ela pediu perdão à mãe, pediu perdão às pessoas que ela foi estuprada, e a mãe não acreditava. Então é bem forte o testemunho dessa mulher. E ela pediu perdão, pronto. Ela achava que estava bem. No final ela aceitou Jesus. É uma pregadora que viajava o tempo todo pregando, louvava. E depois de muito tempo, ela veio falar agora que 12 anos atrás foi que ela foi se converter e liberar o perdão de verdade, que ela se derramou na presença de Deus. E nós estamos nesse mesmo, dessa mesma forma. Às vezes nós pedimos, irmão, está perdoado, irmão, não me fez nada, mas por dentro está uma ferida ainda ali, sangrando. E nós temos que liberar o perdão, para que Deus venha trabalhar em nossas vidas. E aqui, segundo o raciocínio lógico do pastor, observou que a obra divina é necessariamente ter seu início no corpo de Cristo. Deus nos irá restaurar a nação. Deus não irá restaurar a nação antes de restaurar a igreja. O juízo começa pela casa de Deus e a mudança começa pelo nosso coração. Então, enquanto não haver mudança em nós, Deus não sara a nação, igreja. E se nós for ver, a nação está doente, bem corrompida, que para assistir jornal, é bem chato assistir o jornal, porque a gente vê tantas coisas acontecendo, e depois a gente fala assim, a culpa é minha, porque se todos nós não pensar só em nós pensamos só em nós, oramos por nós, só por nós, mas não oramos pela nação. Se todos, eu não estou falando só a igreja aqui, estou falando todas as igrejas, de todas as dominações, pensasse um pouquinho mais, perdoasse. Mas quando nós vemos muitos pastores, cada um quer ser mais do que o outro. Minha igreja é assim, ela que é boa. Não pensa na nação. Só pensa na nação uma vez por ano, que todo mundo parar, vamos orar pela nação, vamos estender suas mãos. Não tem que ser sempre. Nós temos que estar orando. E aí, as coisas que a gente vê no jornal, a gente fica assim, bem assim, mexido com as coisas que acontecem. Porque é tanta coisa, é tanta corrupção, é tanta coisa que acontece na vida do ser humano, que eu falo assim, isso não é um ser humano, meu Deus, tenha misericórdia. Mas todos precisam estar nessa mesma fé, buscando a Deus por a nação. E o pastor Hernandes, ele ainda vai mais além, frisando que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de buscá-lo e de fazer com que a transformação causada pelo Evangelho em nossas vidas seja percebida pelos demais. Então nós sabemos que nós temos que ter essa transformação para que o Evangelho seja transformado, não que nós só vê, é que é pelos demais. Não é eu chegar na frente e falar, eu sou boa, eu canto bem, eu prego bem, eu faço tal coisa na igreja muito bem. Não, nós temos que ter um quebrantamento em nós, buscar a presença do Senhor, a sabedoria de Deus, para que as pessoas que estão lá fora que vê a transformação em nós. Se nós queremos uma igreja sarada, uma igreja avivada, nós temos que buscar a presença do Senhor cada dia. O pastor mais fala aqui, vamos orar. E a oração tem poder. Porque quando nós levantamos as nossas mãos, aceitamos Jesus, não é simplesmente só aceitou e está bom. Não. Cada dia nós temos que ter uma transformação. Cada dia Deus vai nos limpando de algo. Cada dia nós vamos ser, purificados com a palavra do Senhor. Por isso nós temos que vir ouvir a palavra de Deus. É uma palavra que nós falamos assim, mas todo dia eu ouvo falar, eu conheço essa palavra aqui de cós salteado.
é verdade, mas cada dia ela entra em nosso coração e faz algo diferente. Então, se nós queremos ser a igreja avivada, busca a face do Senhor. Por isso o avivamento começa com choro. Começa não com religiosidade teatral, onde se rasga as vestes e não o coração. Muitos têm algumas dominações que se vestem de saco, outros rasgam as vestes. Então nós temos que rasgar o nosso coração perante a Deus. Não é as vestes que vai fazer isso, mas sim buscar a presença de Deus, rasgar o coração em espírito e em verdade na presença de Deus. Cada dia buscar a face do Senhor. E se nós queremos um avivamento para a igreja e a restauração da nação, nós precisamos humilhar-se e buscar a Deus em oração. Não há outro caminho. Sem a receita de Deus é essa: buscar o Senhor, ser um povo ver um povo diferente, uma igreja diferente. Fala assim, mas nós somos em pouco números. Mas um pouco números que possa fazer a diferença. Cada dia buscar o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor não é eu estar na rua pulando, né? Ou na igreja aqui fazendo algo. Não. É buscar em nós, para que as pessoas vejam em nós a diferença, para que nós perdoamos as pessoas. Mas o perdoar a igreja é perdoar de verdade. Não é simplesmente, eu perdoo fulano. Não. Busca a presença do Senhor. E o Senhor faz isso em nós. E se nós observarmos, a maioria das orações que nós fazemos me dê, abençoa minha casa, abençoa minha família. Não é errado, nós temos que fazer isso todos os dias mesmo. Orar pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. Mas muitas vezes nós fazemos de Deus uma espécie de office boy celestial. Senhor, eu quero hoje, é como nós ligar, traz tal coisa, vai na farmácia, pega tal coisa e traz aqui. Não é dessa forma. Nós sabemos que nós temos que ser sinceros com Deus. Deus não é nenhum empregado nosso. Nós temos que buscar a presença de Deus cada dia para que chegue mais no Senhor. Então o avivamento não é sede de bênção. O avivamento é sede de Deus e buscar a face de Deus e de ter anseio por Deus e dizer mais do que qualquer outra coisa a manifestação de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. Não só buscar a Deus para as coisas terrenas, mas nós temos que buscar a Deus nas coisas celestiais, o melhor, né? Esse é o melhor. Mas se nós buscar só aqui na terra, que prazer tem o homem de ter tudo aqui e perder a sua vida. Então nós temos que buscar a face do Senhor. A Bíblia enfatiza ao dizer que preciso abandonar os meus caminhos, os maus caminhos. Nenhum de nós está fora do alcance de ter seus maus caminhos. Nenhum de nós. Quando um cair, nós temos que orar, buscar a presença para que a casa do Senhor seja cheia do poder de Deus. E que nós olhamos para cada face e vê que é o Senhor na face dos irmãos cada dia. Nós precisamos buscar mais. E todos nós temos os maus caminhos que precisamos abandonar. Nós queremos um avivamento, e este avivamento para nós, Deus está mostrando o caminho, o preço é dever e que devemos pagar em oração, em humilhação, né? Não é humilhação se humilhar perante ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes nós corremos da presença de Deus. Deus quer algo de nós e nós não. Isso é pecado também. Estou falando comigo mesmo. Quando eu falo, estou falando para nós. Nós somos assim. Às vezes Deus quer algo de nós e nós deixamos Deus de lado. Quando puder eu vou, quando eu aprender eu faço. E buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele. Buscar
é se esforçar e ter iniciativa. Um povo que crê no Senhor. Não podemos ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor de maneira descompromissada. Então nós temos que ter compromisso sincero com Deus. Salomão teve um compromisso sincero com Deus. Quando ele fez o templo, quando ele buscou a face do Senhor, quando ele orou pelo seu povo, e Deus ouviu. Então não somos diferentes. Então nós sabemos. Então se você clamarão a mim, ouvirei. Orar a mim e eu os ouvireis. Você me procurarão e me acharão. Quando procurarmos de todo o coração. Está lá em Jeremias 29, 12, 13. E nós sabemos que todos os homens da Bíblia buscavam a presença de Deus. Para ter algo, para buscar a presença de Deus, para vencer uma batalha. Hoje a nossa batalha é todos os dias. Naquele tempo eles lutavam, na época de Salomão, tinha uma luta. Hoje a luta é celestiais, nós temos que buscar. Nós nem sentimos algo quando a gente vê algo diferente, a gente não está achando que é normal, mas não é. Então nós temos que buscar a face do Senhor, igreja. A oração sincera vai te levar ao arrependimento e à conversão dos maus caminhos. É um círculo contínuo, uma que leva a outra. A constante oração é a chave para caminharmos mais rápido a direção a Cristo e para longe do pecado. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele era insistente em suas orações. Então, cada dia nós temos que ser insistente. Pensa que é fácil de manhã levantar para orar? A gente quer mais uma cama, um cobertor, ficar ali dormindo. É fácil na hora de dormir você trabalhar o dia todo e depois ir buscar a face do Senhor? Aqui eu estou falando só de manhã e à noite. Aqui fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então nós temos que cada dia buscar a presença do Senhor, não só aqui na igreja, mas buscar sempre, todos os dias. Então Deus quer um arrependimento em nós. Todos nós devemos. Porque irmão fala, irmão, mas eu não faço. Mas irmãos, se nós for parar e pensar, uma coisa que eu vou citar assim, que é bem assim, na época da política, nossa, as igrejas até fica de mal com a outra igreja ou com os irmãos em si, por causa da política. Não, se buscar Deus, nós afastamos desse mal, porque quando nós está cheio de Deus, nada nos atinge. Porque nós falamos assim, quando nós buscamos a presença do Senhor, nada nos atinge, porque está cheio de Deus, não tem lugar para raiva, para ódio. Alguém fala uma coisa, você ouve ali, somos ser humano, no momento você se agita, mas passou dali, esquecemos, porque você está cheio da presença de Deus. Então, se queremos um avivamento no meio do seu povo, nós temos que buscar. Isso pertence a cada um de nós. E é isso que Deus quer nessa noite, que nós oramos sem cessar, que nós buscamos. E nós vemos que todos, se nós orarmos, Deus não está com o ouvido ali gravado para que não possa ouvir, nem sua mão ali fechada. Se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, é em Isaías 29. Se eu não me engano, igreja, se foi errado, me perdoa. Mas nós sabemos que Deus está sempre atento ao seu povo. Ele está ali esperando de nós buscar a sua presença. Então nós temos que ter as 3 coisas: arrependimento, e pedir perdão, e buscar a presença de Deus em oração. Essa é o que Deus queremos da sua igreja. E nós somos uma igreja na presença de Deus. E que cada dia nós possamos estar firmes. A oração tem seus efeitos. Então vamos buscar a presença do Senhor.
Quando nós buscamos tudo isso, Deus nos dá em dobro, que nós nem vê a Deus fazer. Nós ficamos até espantados quando Deus faz algo nas nossas vidas, porque nós estamos ali buscando a presença de Deus. E quando nós deixamos... outro exemplo que eu vou dar aqui: a pessoa que não tem um coração voltado a Deus, Deus pode dar tudo e a pessoa continua queixando, a pessoa continua reclamando. Mas quando você está cheio de Deus, você supera mesmo as dificuldades que vêm. Deus nos enche da sua graça. Amém, igreja? Então é só até aqui que Deus me deu. Que Deus abençoe a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade.